Quando eu estava no sistema religioso, que eu era um religioso muito aplicado, muito fervoroso, e eu pertencia ao mormonismo, eu me lembro das pessoas compararam o mormonismo como uma seita. Seita porque ela seguia, estudava e aceitava como palavra de Deus outros livros além da Bíblia, né? E as principais religiões, as religiões mais comuns, que podemos chamar assim, elas aceitam somente a Bíblia como a única palavra de Deus. E ao contrário desse comum demais, a religião na qual eu frequentava via a Bíblia como até mesmo um livro muito fraco. Dentro do mormonismo, a Bíblia é o livro que tem menos valor. Embora educadamente eles venham algumas vezes a negar, mas é o livro que menos tem valor e é o livro que menos pode ter crédito. Tamanho os erros e enganações. E dentro do mormonismo tem o livro de Mórmon também, que é outro livro cheio de enganações e que é um livro que não merece também crédito algum, porque pela história que eles contam, é impossível ter acontecido aquela história daquela forma, mediante que não existia tempo mesmo, tempo para que aquilo tivesse ocorrido da forma que eles justificam, seriam os nefitas, os lamanitas e os jareditas. Então é mais um livro que podemos chamar de um conto de fadas. Assim como muitas coisas da Bíblia, também um conto de fadas. Então, para vocês perceberem que a Bíblia e o livro de Mórmon são peças inúteis num tabuleiro de xadrez. E eles também tinham um livro chamado A Pérola de Grande Valor, também um livro que, em certos casos, um livro terrorista. Um livro que contém muitas mensagens de Cristo, que poderíamos chamar mais ou menos de... seria como que canalizado, né? O Espírito Santo, recebido através do Espírito Santo, e muitas vezes alegados terem recebido pelo o profeta deles, Joseph Smith, ter recebido ali por inspiração do Espírito Santo e algumas vezes o próprio Cristo tendo aparecido para ele. Você acha difícil Cristo, esse Cristo bíblico, e hoje, digamos esse Cristo contemporâneo, aparecer para alguém? É muito comum essas aparições dele para pessoas de uma forma individual. E eu vou falar sobre isso. Então, esse livro, Doutrinas e Convênios, em muitos casos é um livro de ameaças. Muitas sessões, que assim são chamadas no dito mais comum, capítulos, então são chamados de sessões. E muitas sessões têm ali um Cristo muito ameaçador àqueles que não vieram a obedecer os seus mandamentos, não pagaram o dízimo, né? Tem uma passagem que aquele que não pagar o dízimo será queimado no dia da sua vinda. Será queimado vivo. Que horror! Então, cheio de ameaças. Mas continham algumas coisas meio que poderíamos chamar interessantes. E tínhamos também na Pérola de Grande Valor um livro, aí sim algo muito interessante, alguns acusando de serem livros fraudulentos, ou livros que foram tirados de outras obras ou copiados, mas o interessante é que a origem desses livros até remete uma história até bacana, assim, para você analisar, e falava sobre o livro de Moisés e Abraão, e continha os relatos de Enoque em uma profundidade gigantesca. Muito interessante, mas também arremetendo muito, em alguns casos, a uma Gênesis bíblica, mas uma Gênesis mais elaborada, mais detalhada, mais trabalhada, e não aquela porcaria que está na Bíblia, daquela forma. Então seria uma Gênesis, em alguns casos, mais elaborada e precisa, mas dali você percebia já desde o começo a manipulação dos manipuladores
em tudo. E eu costumava, sempre fui CDF. E todos os livros da Igreja Mórmon em língua portuguesa eu já havia estudado todos, e muitos, como Doutrinas de Salvação e História da Igreja, eu sabia de cor e salteado. Livros antigos, eu sabia de cor e salteado. E até me lembro que no Doutrinas de Salvação tem um dos capítulos um profeta, então, presidente da igreja na época, Joseph Fielding Smith, dizendo que, olha, se vocês acham que os filhos de Deus, os primogênitos, os filhos de Deus, a progenie, a prole de Deus, são seres de cabeça grande, olhos grandes e pretos e magrelos, e baixos ou altos, nesse sentido, vocês estão enganados. Esses não são os filhos de deuses, aqueles que habitam no espaço. Aí percebe-se, ou ele não sabia de nada, ou ele sabia e queria desconversar e retirar o foco da atenção do que realmente talvez eles sabiam. Dois lados da moeda. E eu acreditava nisso piamente. Que Deus, o Pai, junto com as suas esposas celestiais, na forma humana, seres celestiais, tinham filhos, concebiam filhos e tinham gerações de filhos, e existia uma pluralidade de Deus, bilhões, trilhões de deuses, galáxias compostas por Deus, que é um título de um ser exaltado, com filhos e uma expansão de um universo. De certa forma, até mais lógico e coerente que as babaquices, principalmente das religiões protestantes, que fica ali babando e lambendo só a porcaria da Bíblia, que não leva ninguém a nada. Aliás, retarda a mente deles. Então até tinha mais coerência e mais lógica pela explicação dentro do mormonismo, que era algo totalmente diferente, exótico, do que ficar aquela babaquice das igrejas protestantes. Todas. Tranquilo. E eu era já um perito. E existia um termo dentro da igreja que eles falavam de doutrinas profundas. São informações que não é entregue à comum congregação. E a comum congregação, se eu souber, a maioria afasta, abandona e vira as costas da igreja. São informações muito fortes para a congregação, os membros normais. Então, no começo, lá nos anos de 1800, lá no começo da igreja, eles tinham livros, eles tinham discursos, eles tinham conferências onde eles falavam de assuntos abertamente, aonde não se falam mais nessa era mais moderna. E se os membros mormons soubessem o que essas doutrinas profundas falam, a maioria afasta da igreja e nem vai querer saber. Porque a pessoa é condicionada ao arrozinho com feijão. Digamos assim. Então, se você dá ali uma comida mais pesada, indigesta, a pessoa passa mal. E eu sempre gostei disso. Eu adoro. Quanto mais difícil a informação, quanto mais complexa, quanto mais for para dar um nó na sua cabeça, derreter o seu cérebro e depois você refazer o cérebro, eu adoro. É comigo mesmo. Para mandar, manda, que se eu passar mal, eu tomo um remédio, recupero e vou continuar a busca. Eu sempre tive uma busca incansável de conhecimento. Ó, Marcelo, você não pode ir ali não, que ali tem um negócio ali oculto, extremo ali, você não pode saber não. Opa, pode não? Peraí. A pessoa não olhada, eu vazo para lá. Eu sempre fui assim. Então eu sempre busquei conhecimento. E eu e Fabiana morando num cômodo, num aperto financeiro tremendo, trabalhando só em serviço ruim, ela também. E os meninos já tinham nascido, a gente mudou para o cômodo para sair de lá no máximo em 6 meses. Nós ficamos 10 anos. Se eu contar a história do que nós passamos lá, nem vou contar, porque senão vai virar um filme de drama. Mas eu vou contar os casos mais espirituais que me levaram até os chamados a despertar e ser o que eu sou hoje. Então um dia eu estava conversando, porque tinha uns missionários mormons e eu já tinha me tornado um perigo para a igreja.
Eu tinha me tornado uma pessoa, pelo conhecimento que eu havia, pelos estudos que eu tinha, eu havia me tornado um perigo ambulante para os membros da igreja. Os líderes me olhavam assim, ó. Não me davam o direito mais de subir no púlpito para discursar. Quando me pediam para dar algum tipo de aula, fosse no quórum, os negros ficavam até arrepiados, o que ia sair da minha boca. Uma vez eu acrescentei um comentário e um líder chegou em mim e falou, olha, você está falando apostasias. Quase que deu vontade de falar assim, você que é um analfabeto, porque você está numa igreja, paga de líderzinho bonitinho, gostosinho, né, engomadinho, de terno e gravata, e não sabe nem o que a igreja fala na realidade. Então você que é um analfabeto, de um retardado. Então ele me chamou, você é um apóstata, você está falando apostasia. Eu falei, meu amigo, vai estudar. Vai estudar, em vez de você ficar lendo só Liarona. Liarona é uma revistinha da igreja. Tipo mais ou menos a Despertar dos Testemunhos de Jeová. Em vez de, só que mais bonitinha, mais elaborado. Falei assim, ó, em vez de você ficar lendo Liarona, né, ler Bíblia, ler livro de Mormon, vai estudar as doutrinas profundas, busca conhecimento. Conhecimento é poder, é a único bem, a única riqueza que nós temos. E eu falava isso para ele diretamente. E se ofenderam, né? Tipo assim, vou te botar na geladeira. Igual as televisões fazem com os artistas que elas não querem que eles ficam à mostra na vitrine, eles metem na geladeira. Então eu ficava na igreja, o bobão aqui, em amor a Cristo, mas numa fé que eu duvido que muitos pastores aí tinham a fé e a dignidade que eu tive. Mas numa fé tremenda. Estudando. E quanto mais eu estudava, mais a minha fé fortalecia. E tinha as informações, e os missionários adoravam vir na minha casa, porque eu ia falar de doutrinas profundas para eles, e eles adoravam. E a gente conversava, eu instruía os missionários, né? Ele já era casado, os meninos já eram pequenininhos mesmo, tipo assim, o Michael devia ter 1 ano de idade, a Marcele com 2 anos e meio. E eu me lembro que uma vez um missionário chegou na minha casa e falou algo que dali em diante a minha vida nunca mais seria a mesma. Ele falou assim, olha, você já leu o Diário de Joseph Smith, uma coletânea de livros que a igreja lançou? E nessa coletânea fala dos habitantes da Lua. Joseph Smith fala dos habitantes da Lua. Até que Brigham Young, que foi um outro presidente, líder da igreja, fala dos habitantes do Sol. E aquilo ali foi um impacto, como se fosse um estrondo no meu peito. Eu olhei e falei, como é que é? Isso é material da igreja? Está publicado isso? Ele falou, tá. Eu fiquei louco, falei, eu tenho que consumir esse material todo. Ah, mas são mais de 20 livros em inglês. Falei, English is not problem for me. Ou seja, inglês não é problema para mim. Eu mando brasa. Eu preciso desse material. Olha, Marcelo, o material está saindo agora. Mas aí eu peguei e fiquei com isso na cabeça. Eu tenho que ter esse material. Eu quero consumir, devorar esses livros. Mas um outro missionário falou, olha, mas existe uma série de livros que não tem como você ter contato, é difícil, chamado Journal of the Discourses. Eu falei, ah, é? E fala disso e eu acho que fala até muito mais. Eu falei, beleza. Por quê? Quando eu ia na igreja, meus amigos, eu via anjos. Eu via anjos andando dentro da igreja. Às vezes eu via um ser, uma roupa preta, uma capa preta, mas em muitas situações eu via seres branquinhos como a neve, cabelos brancos, com uma roupa, parecia, nunca tinha visto tamanho branco, brancura naquela roupa, andando assim. E eu percebi que eu via e tinha outra pessoa que também via. Só que essa pessoa, ela até hoje ela é fanática. Ela não acredita no que, por exemplo, chamados a despertar. O negócio dela, como ela vê os anjos até hoje, né? Então a igreja que tem os anjos é verdadeira. E tem pessoas que eu já conversei que vê anjos nos templos. E os templos têm uma força espiritual monstruosa. E eu vou citar um exemplo disso ainda. Mas o que aconteceu? Então eu falei assim, poxa, eu tenho que estudar isso daí.
Aí como é que eu faço? Aí eu comecei a procurar na internet, meus amigos, para ver como que eu conseguiria esse Journal of the Discourses. E o que aconteceu? Eu conheci um missionário americano que tinha um parente americano que tinha trabalhado na biblioteca da igreja que me poderia arrumar todos os livros em PDF. Que os livros, eles estavam, que eles foram como se fossem microfilmados, coisa assim. Eu falei, manda brasa. E esse missionário me passou meu e-mail e eu fui recebendo esses livros. Nossa Senhora! Aí eu fiquei louco, né? Olha a nossa cultura, Nossa Senhora! E eu comecei a estudar. E eu já era acostumado com o Old English, que é o inglês antigo, o Archaic English, que é um inglês arcaico, como um português antigo. Imagina um português da era do descobrimento mais ou menos do Brasil, ali. Então era um inglês bem antigo, né? Um inglês de 1800 nos Estados Unidos. Termos, palavras totalmente diferentes de hoje, mas como o inglês é antigo, ele é o inglês da Bíblia. Então a Bíblia na versão do Rei Tiago, The King James, é o inglês antigo. E eu já tinha lido a Bíblia em inglês várias vezes. Então eu já sabia os termos. Eu comprei um dicionário na época inglês, da Collins. Então eu li a Bíblia, o que eu não entendi, eu ia lá no dicionário inglês e lia lá, como se fosse um dicionário Aurélio português. Então tinha a palavra e o significado. E eu lia ali, então tudo bem. Ia memorizando, começava a guardar as terminologias, as palavras do Archaic English, que é o inglês arcaico. E o que aconteceu? Então eu já estava acostumado, então comecei a ler. E eu comecei a ler esses livros, mas era livro demais, era livro que se fosse impresso era dessa grossura. E eu comecei a ler e marcar, e eu sempre fui muito CDF. E uma coisa que eu tenho uma habilidade, que até os próprios membros da igreja reconheciam, é que eu só preciso ler uma única vez com atenção e interesse. Eu gravo a página, eu gravo o número do parágrafo. O pessoal falava assim, o pessoal da igreja ficava encantado. Que habilidade, fala dom, né? Que dom é esse que o Pai Celestial te deu? Que dom maravilhoso, você tem uma mente fotográfica, você lê as coisas e parece que você não lê, você fotografa os trem na sua mente. Então, pessoal, que dom que é esse que o Pai Celestial te deu? Então eu tinha essa habilidade, eu começava a ler e algumas coisas começou a meio que causar uns certos choques, né? Começou assim, por exemplo, falava que Deus, aonde Deus habitava, mais ou menos assim, olha só o conteúdo do que eles falavam antigamente. Porque na realidade, a primeira visão que os Mormons falam, que Joseph Smith viu Deus, o Pai. Teve até um contatado, Bob Dean, um contatado americano, né? Bob Dean disse, olha, Joseph Smith ele viu mesmo, olha só, os seres brilhavam de tanta luz, eram seres alienígenas. Só que o que eu pesquisei afinco, nunca teve essa visão coisa nenhuma. Isso foi algo criado, inventado, por quê? Mas na história do mormonismo fala que Joseph Smith só tinha 14 anos. Joseph Smith, o irmão mais velho dele, e o pai, eles eram maçons. Eles já eram da maçonaria muito antes deles abandonarem, dentro da história, terem que sair lá do estado de Nova York e rumo aonde um dia foi parar lá no estado de Utah. Mas já eram... Mas se você falar isso, os mormons nega, mas nega bonitinho, nega mesmo, eles vão negar tudo, mas eu tenho até documentos que podem provar tudo isso. Eu tenho um material aqui que se eu fizesse um vídeo anti-mormon, ia detonar a igreja em 2 tempos. Mas eu não estou aqui para detonar a igreja, estou aqui para contar a minha relação com o Orion, como tudo aconteceu. Então falava o seguinte, que nas galáxias, olha que interessante. Quando você olha uma galáxia, você percebe que no meio da galáxia, todas as galáxias, existe um forte brilho esmagador. E conforme você vai percorrendo para as bordas da galáxia, vai se tornando mais escuro, a chegar em regiões como é a nossa aqui, onde é um preto total. Mas dentro das galáxias são
É um lugar glorioso. E o que lá eles falavam? Que dentro dessas galáxias, por que era aquele brilho? Eram planetas de cristais. Mas bilhões de planetas, todos de cristais. Cristais. E que os cristais eram tão poderosos e esses cristais ajudavam a mandar uma onda eletromagnética, uma onda de energia e luz que alimentava a todo o universo. Então, de galáxia em galáxia, elas iam dando vida para todo o universo. Isso aí eram coisas que estavam nesse Journal of the Discourse. E que nesses planetas, nos interior das galáxias, aquela faixa de luz, mas aquela luz é intensa de vários, mais milhares, milhões de planetas gigantescos, que o nosso Sol seria comparado a um grão de areia, comparado, por exemplo, vamos imaginar uma esfera do tamanho de um prédio de 10 andares. Então, seriam mundos nas quais eles chamam de celestiais, onde habitam seres gloriosos. Seres gloriosos, de seres exaltados, e esses planetas, eles habitam em planetas constituídos por cristais e pedras preciosas. E a energia desses cristais, emanada para o universo, alimenta e sustenta todo o universo. Então, galáxias energizam até outras galáxias. Então, seria um pulso de energia que se expande. Numa outra galáxia, ela emana um pulso de energia. Esses pulsos de energias vão se encontrando e vão alimentando energeticamente o universo. Olha o que tinha lá. E eu ficava assim, achava engraçado, porque enquanto os protestantes ficavam lá assim, na Bíblia, eis que Isaías fala isso, eis que em Gênesis fala assado, aleluia, Senhor da glória, né? Olha só o conteúdo que tinha no Journal of the Discourses. Da onde aquele pessoal tirou isso? E se você comentar isso com os próprios Mormons, se não forem famílias tradicionais, antigas, estudiosas, que mantêm tradições nos conhecimentos da igreja, eles negam. Fala que isso nunca existiu, mas tem como provar e tem meios de entrar pela internet. Um amigo americano meu falou, olha Marcelo, achei uma forma de... A igreja disponibiliza oficialmente no seu site essas informações. Marcelo, mas está tão bem escondidinho... É um labirinto de cliques, de links para você chegar nisso. Tem que ser muito fera de informática para você raciocinar e chegar lá. Tá no site oficial da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias. Só que no site americano, em inglês. E ele falou, olha, tem como, eu sei como percorrer o caminho, chega nessas informações. Então, quem negar, é só procurar. A igreja disponibiliza porque ela recebeu muitos ataques. Mas muitos ataques. E muitos começaram a atacar porque vocês falam isso e vocês desmentem. Hoje ela não desmente, mas também ela não incentiva esse tipo de busca. Não incentiva esse tipo de busca. Então o que acontece? Para chegar lá tem que ser crânio em informática. Porque você vai ter que raciocinar caminhos. Tanto que esse rapaz que falou comigo, ele é um analista de sistema feríssimo, programador. O cara formado, tem um curso dos mais bacanas nos Estados Unidos. E o que acontece? Esse também já é um ex-mormon. E da onde eles tiraram essas informações mediante que a primeira visão nunca existiu. Hoje em dia a maçonaria não tem mais o mesmo poder e a glória que um dia ela teve. Hoje a maçonaria é uma piada. Tem muitos empresários, muitas pessoas de nome e peso, políticos, mas a maçonaria não passa de uma grande piada, num grande teatro. Uma grande encenação de algo que não existe mais e que um dia foi tão forte e poderoso. Porque o mal está caindo, meus amigos. Então, a maçonaria e muitas sociedades secretas estão vivendo de quê? A aparência pelo que um dia eles já foram. Então, você perceba que
A família Smith, né? Até deu uma gaguejada aqui. A família Smith não é bem o que eles contam na história da igreja, não. Eles tinham envolvimento com a maçonaria lá do começo de 1800. Eles já eram maçom quando Joseph Smith tinha 14 anos. O irmão dele tinha envolvimento com a maçonaria, o pai também era maçom, mas eles negam, mas tem documentos históricos no estado de Utah que comprovam isso. Então, foram se passando-se o tempo. O mormonismo é uma ramificação da antiga e velha maçonaria. Da antiga e velha maçonaria. Quando maçonaria era maçonaria, agora é um teatro. Eles fazem apenas um teatro, uma encenação, né, uma pagação de mico do que um dia a coisa já foi séria. E eles não detêm mais aqueles conhecimentos. Porque o mal, a energia do mal, a maçonaria é má, muito. Como a Skull and Bones, como todas as sociedades secretas são más e hostis e densas. Muito más. Hoje em dia os maçons são mais do que pagadores de micos, né? Ficam lá pagando micos, né? Com aqueles aventalzinhos deles, que também é utilizado semelhante nos templos mormons, fazendo aqueles rituais que um dia tiveram força e poder energético que hoje não passa de uma encenação como um saudosismo de algo que um dia foi grande. E hoje não está com nada. Mas o que aconteceu? Nos primórdios, lá do começo do mormonismo, Joseph Smith, aí começou a igreja mormon. E Joseph Smith foi colocado como um grão-mestre maçom. Só que na história até hoje da maçonaria, Joseph Smith é considerado o maior pilantra da história da maçonaria. Porque Joseph Smith roubou informações, segredos da maçonaria americana que eles nunca esperavam. Ele passou a perna na maçonaria mesmo. Ele roubou documentos, papéis, informações da maçonaria americana. Lá em 1800 e quase nada. Então ele roubou essas informações. E foi aquela história que o profeta Joseph Smith Mormon foi morto, perseguido, jogaram piche nele com pena. Aquilo ali, ele foi perseguido não por perseguição religiosa. Se eu fizer um vídeo falando o porquê Joseph Smith foi verdadeiramente perseguido, aí tem muito conteúdo. Não foi por perseguição religiosa, não. Tem muita coisa obscura por trás de tudo isso. Mas aí ele roubou muitas informações, mas informações sigilosas que somente grão-mestres maçons poderiam ter acesso. Porque na maçonaria é assim. Na maçonaria tem os babacas, os começos lá que... eu sou maçã, desgraça, maçã, mas os verdadeiros, aqueles que estudam pesquisa, são os grão-mestres. Né? E Joseph Smith foi um grão-mestre. Hoje em dia, um grão-mestre da maçonaria atual, né? Se você for pesquisar, não é mais aquele poder, aquela intimidação dos grão-mestres de 1800 e bolinha. Aqueles lá nos primórdios, né? Que a maçonaria veio da Inglaterra, lá para os americanos. Os ingleses foram e colonizaram, entre aspas, que foi tudo muito bem arquitetado. Colonizaram, vamos acreditar que colonizaram os Estados Unidos, né? Chegou lá nos Estados Unidos, então assim, eles trouxeram do que é muito omitido, escondido, porque hoje em dia todo mundo fala assim, não, isso não é verdade não, esse cara é louco, esse cara tá falando coisa com coisa, esse cara, não existe nenhum registro que comprove isso é coisa da cabeça dele, esse cara é um maluco. É lógico, todo mundo gosta de jogar sujeira por debaixo do tapete e abafar a situação, né? Ninguém gosta de assumir as suas cagadas. Então o pessoal, todo mundo quer pagar de santo e bonzinho. Então o pessoal joga tudo para debaixo, esconde as provas, tenta tirar todos os tipos de rastros para ninguém perceber. Então ele foi e roubou essas informações e acreditem, eles ficaram putos da vida com Joseph Smith. Joseph Smith teve acesso a informações da maçonaria que não era qualquer um que iria ter.
e ele roubou. Tanto que todo maçom conhece o Joseph Smith e fala que ele é o maior pilantra que existiu na história da maçonaria, porque o golpe que ele deu, que ele deu neles, o rastro, né, que ele deu neles, nunca ninguém deu na história da maçonaria. Nunca ninguém passou a perna na maçonaria com PhD de malandragem, como foi Joseph Smith, o profeta da Igreja Mórmon. E ele teve em mãos informações, papéis, documentos preciosíssimos que jamais deveriam sair da maçonaria. E Joseph Smith, ele vai, né, cria, hoje o mormonismo é um império gigantesco. Muitas igrejas falam mal, né, metem um pau, porque não conseguem ter o império que eles possuem, a riqueza e o poder que eles possuem. Mas hoje eu posso dizer para vocês, com todas as fichas, existe duas instituições religiosas que falam diretamente com os manipuladores. Mas não é meditando, conversando. Um manipulador, ele vem, os dominadores do planeta, ele vem, olha, eu quero que faça assim, 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 são as nossas ordens, acatem e façam, tudo bem? Beleza. É a Igreja Católica e a Igreja Mórmon. O resto é resto. O resto tá, a Deus dará, tá as traças para as asneiras deles. Para as asneiras deles. Tudo um bando de bate-cabeça uns com os outros, um bando de pagadores de mico. De você dar risada e falar assim, quanta ignorância, até onde a mente pode se tornar retardada. Olha só o exemplo deles. Então, o que eu estou falando é muito sério. Então, foi aonde eu comecei a buscar essas informações em livros que praticamente alguns se tornaram até místicos. Místico não, os mitos, né? Se tornaram mitos dentro, para vocês perceberem, da religião dos mormons. E comenta com eles se eles não vão te xingar e falar que isso nunca existiu. Mas tem que comprovar, pessoal. E como tem que comprovar? Mas eles mantêm o gado tudo mansinho, apenas alimentando eles de papinha. Papai do céu, Pai Celestial, tá? Se não cumprir os mandamentos do Pai Celestial, não vai ser exaltado, não. Não vai ser exaltado. Quando Jesus voltar, não vai ter ressurreição para você no milênio, não. Tá? Então você tem que fazer o que o Pai Celestial manda, porque caso contrário, você não vai ressurgir, não vai ressuscitar na ressurreição com o corpo celestial e depois você vai para os mundos terrestrial, celestial. Você não vai se tornar um ser exaltado como Deus, viu? Aí o povo fica assim, tá, tudo bem, igual cachorrinho, né? Porque eles não querem que as pessoas aprofundem nos conhecimentos. E se as doutrinas profundas mormons fossem claras e objetivas, a igreja não teria nem a metade da congregação que ela possui hoje a nível mundial. Porque as pessoas não iriam aceitar. Mas tudo bem. E eu comecei a estudar livros como The Seers, O Vidente, Journal of Discourse, e cada estudo que me encantava os olhos. Que me encantava os olhos e começava a criar em mim um ar de desconfiança com a igreja atual. Por que essas informações estão escondidas? Por que não se fala mais nisso? Aí sempre a igreja tem aquela desculpa mais sem vergonha. Não, porque isso não interessa. Para você só tem que saber, você tem que aceitar a Deus, aceitar Jesus Cristo, aceitar o Espírito Santo e amar o seu próximo. São apenas os requisitos que você precisa para ser exaltado e morar com Deus no reino celestial. Não é assim, Fabiana? Você só precisa disso. Você não precisa de conhecer as doutrinas profundas. Aceite a Deus e a Jesus Cristo, o Espírito Santo, e ame o teu próximo. Isso tudo está bem para você. Não vasculhe mais nada. E o que aconteceu? Eu comecei a estudar. E eu vi uma ligação gigantesca do mormonismo com a antiga maçonaria. Não essa maçonaria de hoje que
Benza-me, ó cosmos. É uma piada, mas uma maçonaria muito forte, uma maçonaria com rituais que os dominadores também apareciam para eles lá. Eles iam lá. Quem são os dominadores? Os Dracos reptilianos. Iriam para eles lá. Apareciam para conversar com eles lá. Mas você falar para eles, mormons eles não aceitam, desconversam, maçons desconversam, os católicos, não, isso aí é, esse cara é doido, esse cara, você vai acreditar nesse gordo aí? As banhas já devem estar consumindo o cérebro dele, esse cara é maluco, nossa, meu pai do céu, o que cara tá falando? Então assim, para vocês perceberem. Então eu comecei a estudar, e eu me lembro que eu estudava que era umas 4 horas por dia, Fabiana. Era mais, eu estudava, cara. Eu trabalhava de telemarketing, trabalhava no sistema de telemarketing e eu era operador de telemarketing, vendia para TIM Brasil Rio, né? Vendia planos de celular com telefone. Alô, tudo bem? Alô, bom dia, meu nome é Marcelo Marim, sou consultor da TIM Brasil, com quem falo por gentileza? Vai tomar Era desse jeito, né, era, Fabiana? Era uma luta e o salarinho, ó, igual o professor Raimundo, ó, e o salarinho desse tamanhozinho. E como eu trabalhava só 6 horas por dia, chegava em casa, eu ia estudar, porque eu estava compenetrado nisso. E eu estudava, nossa, mas era, a Fabiana lembra, era mais de umas 5 horas. Ela vai falar que é mais, assim, o dia inteiro, mas, né, Fabiana? Mas era muito. E a Fabiana arrumou um trabalho numa empresa de trabalhar à noite. A gente sempre foi muito... A gente precisou demais de trabalhar e a gente foi daqueles que pegava o que vinha pela frente. Não tínhamos o direito e não tínhamos a liberdade de escolher, não. A gente tinha que pegar o que vinha na frente. Porque tinha os nossos filhos pequenos, eles tinham que comer. E o que aconteceu? Então ela trabalhava, a van chegava, pegava ela, era 6 horas da tarde? 10 horas da noite. Eram as 9 horas que ela me pegava, porque eu entrava às 10, né? Ela trabalhava na Daiva do Brasil, uma empresa de produzir o que? Era linha? Era fio de algodão. Fio de algodão? Nem tem mais. Com a crise daqui do Brasil, já até quebrou a Daiva aqui de Uberlândia. Mas ela arrumou na Daiva do Brasil para trabalhar às 10 horas que a van te pegava, né? Era às 10 eu entrava, né? Você entrava às 10 e saía às 6 horas da manhã? 6 horas da manhã. E eu ficava por conta de olhar a Marcelo e o Michael, pequenininhos. E o que aconteceu? E eu estranhei ela trabalhar. Então eu ficava assim. Às vezes ela ia trabalhar e eu pegava 7 horas da noite. Eu já tinha dado a janta para os meninos, já tinha dado banho e janta para eles. Então ali eu punha eles para dormir. E eles dormiam, eles apagavam. Hoje é eles que estão pondo nós pra dormir, né, Bia? Hoje é os filhos que estão pondo nós pra dormir. Que nós não aguentamos esse batidão deles, não. Mas antigamente punha eles pra dormir. E aí eu ficava, às vezes, até 3, 4 horas da manhã estudando. Estudando. E às vezes à noite apareciam até espíritos. Espíritos pra mim lá. E uma vez um falou pra mim assim, olha... Você sabe o que você está provocando, você está buscando informações muito sérias. Você sabe que isso aí vai praticamente matar a fé que você acredita, nas coisas que você acredita. Eu olhei assim, e aí eu já, sai em nome de Jesus, né? Tudo era, sai, eu te repreendo, espírito maligno. Falaram pra você que ia abalar a sua... Ia abalar meu... Eu saio daqui, espírito, em nome de Jesus eu te repreendo. Sai agora! E eu era bravo pra danar, era muito doido. E sumia. Aí o que aconteceu? Meus amigos, eu comecei a ver um tanto de contradição do mormonismo atual para o mormonismo antigo. Coisas que eram faladas e pregadas e ensinadas que hoje é totalmente diferente, fazem o contrário. Eu falei, mas se Deus é imutável, essa é a única e verdadeira igreja de Deus na face da terra, como que antigamente eles restauraram, entre aspas, né? Inventaram, mas o termo deles é restauraram. Restauraram a igreja de Cristo
Como que eles mudaram dessa forma? Olha as práticas, os ensinamentos, não tem nada a ver com o de hoje. Tem alguma coisa errada aí. E eu comecei a estudar, e serve aquela frase, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Informações que eu via sobre o universo. E falava o quê? Que esses deuses habitavam em planetas de cristais, mas um cristal que nós não temos aqui compreensão de compreender da magnitude do poder de luz que eles emitem, pedras preciosas, e que esses deuses habitavam em mega cidades de cristais. Vocês lembram quando eu fiz um vídeo para vocês? Lembra, Fabiana, o filme do Superman? Eu falei que o Superman é uma homenagem a quem? Uma homenagem ao senhor Draco Reptiliano. Ao grandão. E eu vou falar para vocês o nome do grandão. Mas o Superman, ele é uma homenagem ao Draco Reptiliano. Assista um vídeo aqui no Chamados a Despertar. E o Superman, aquela primeira história, o Superman habitava num planeta de cristal. Então o Superman é um semideus, né? Chegou aqui com poderes incalculáveis perante a humanidade, vindo de Krypton, com K. Krypton, um planeta de cristais. Olha como eles mostram as verdades na cara das pessoas, e as pessoas não têm discernimento para entender. Então, os deuses habitavam em planetas de cristais. E esses grandes faixas de luzes que emitem energia para o universo são os planetas cristais que habitam nos centros das galáxias. Isso era o que estava escrito lá. Informações que foram proferidas e dadas por Joseph Smith, Brigham Young e aqueles antigos do mormonismo. Informações que muitos atribuem terem vindo da antiga maçonaria, informações extremamente guardadas e ocultas. Beleza? Tranquilo até aí? Tranquilo. E eu fui estudando mais além, estudando outros livros com muitos outros conteúdos, e falava o seguinte, que aonde habita o grandioso e todo-poderoso Deus possuía um quórum de 12 servos, que seria mais ou menos assim, teve Jesus, porque Jesus é fictício, ele não existiu da forma bíblica. Jesus veio um Cristo cósmico do sexto universo, energizou a Terra, ajudou outros planetas, designou juízes cósmicos, que juízes cósmicos eles têm livre acesso, entram e saem do sexto universo vindo para esse, porque esse é um universo de banimento, se eles foram jogados aqui. E o que acontece? Eles, olha, prestem atenção, esses seres que Cristo, né? Cristo chamou os 12 apóstolos, uma simbologia, uma terminologia, um número simbólico, 12. E é uma cópia do que eles fazem do reino de Deus. E o reino de Deus habita onde? Em Órion. Aonde mora o todo soberano Deus, entre aspas, ou deuses, na pluralidade. Em Órion. E Órion rege todo o universo. Então, os planetas estão sobre as ordens de Órion. Mas vocês vão entender até o final da série. Fala assim, Marcelo, que coisa incrível! Em Órion habitam os Elohims. Porque, para o mormonismo, você fala assim para o mormon, qual que é o nome de Deus? O nome de Deus é Elohim. Jesus é Jeová. Jesus Cristo se chama Jeová. Miguel, arcanjo, ele era um filho de Deus, assim como Jesus, mas porém ele não era do naipe de Jesus, ele era uma classe inferior. Mas Deus se chama Elohim, Jesus Cristo se chama Jeová, tem Miguel, Miguel que foi Adão, né? Adão foi Miguel. Isso, o arcanjo Miguel veio e foi Adão.
e Moisés era o anjo Rafael. Isso é mormonismo. Isso é mormonismo de doutrinas profundas, né? Então, Gabriel, o arcanjo Gabriel, o anjo arcanjo Gabriel era Noé. Então, assim, tem muita simbologia. Mas um dia, quem sabe, se for do interesse de vocês, eu falo umas simbologias que é até interessante para as pessoas pararem, até para refletir dentro das doutrinas profundas mormons, que eu sei que foi retirada da antiga e velha maçonaria, que talvez essa maçonaria atual nem tem mais acesso a esses tipos de informação, mesmo porque depois do tombo que Joseph Smith deu neles, eu sei que a coisa ficou séria lá em reter esses arquivos, essas informações. Mas, continuando. Então, se você perguntar para ele qual que é o nome, é Elohim. Eu vou contar um caso bem interessante agora. Eu tinha muita vontade de ir no templo. Ah, mas será que esse templo tem poder assim como eles falam, os mormons falam? Tem muito poder. Muitas pessoas paranormais veem anjos andando, mas eu vou explicar qual é o anjo que anda lá. Muitos anjos andando, anjos com cabelos brancos como a neve, brancos, parece até cera de branca, de tão branco, e roupas brancas, parecendo um relâmpago, reluzindo assim, uma luz gigantesca. Muitos paranormais vêm nos templos mormons, e nesses templos mormons acontecem coisas que paranormais e médiums que, né, lá os membros não... Ah, isso não existe, isso né, é tudo dom de Deus, é tudo dom de Deus. As pessoas veem cada coisa. Tem gente que não vê nada, tem gente que é tapada, né? Cega mesmo, já veio cega de natureza, e tem uns que já tem uma sensibilidade. Mas tem pessoas que dentro da religião, porque tipo assim, você tem um religioso, o religioso fala assim, médium, não acredito nisso. Ah, você acredita no espírito? Ah, se for espírito é demônio. Mas se você vê um anjo, ah, depende, pode ser o demônio tentando me enganar, né? Aí tem aqueles que, aí esses, ele já não tem uma condição, como eu posso dizer, uma sensibilidade espiritual. Já o bicho é tosco mesmo. E tem aqueles que mal podem andar nos lugares, já tem pressentimentos, sensações, ouvem vozes, vê vultos, vê fumaça, vê até o próprio espírito. Tem pessoas que têm uma sensibilidade espiritual gigantesca. Isso aí já é, sabe? E se a pessoa não tem a mente aberta, ela vai num lugar assim, ela... Né? Alguns vêm e falam, nossa, o anjo ali que eu tô vendo, ah, o poder de Deus se manifesta aqui mesmo. Olha lá, fulano, você tá vendo? Não, não tô vendo nada, não. Ah, então tá, tipo assim, cada um com a sua visão, com a sua verdade. E eu tinha muita vontade de ir no templo, eu queria fazer o selamento, eu era mormon, eu queria seguir, embora eu estava vendo incoerências no antigo mormonismo com o mormonismo atual, eu estava vendo incoerências. Eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada, mas deixa eu garantir meu lugarzinho lá no reino celestial e levar a Fabiana e meus filhos selados para habitarmos com Deus por toda a eternidade. Então a gente tinha, né, Fabiana, um sonho de ir para fazer o selamento. Aí o que aconteceu? A gente nunca dava certo, sempre dava tudo errado para a gente ir para o templo. Mas em 2008 foram fazer a dedicação do templo de Curitiba, no estado do Paraná. E eu me lembro que o templo foi aberto para visitação pública, para as pessoas irem ver como é que era, funcionava. E depois que fechava para visitação pública, eles iriam fazer um ritual de dedicação do templo a Deus, ao Pai Celestial, ao Deus Elohim. E que depois disso, somente pessoas com certo nível de dignidade, com documento, recomendação do templo, poderiam entrar. E para você tirar essa recomendação do templo, você tinha que ser dizimista fiel, você tinha que estar estudando as escrituras, você tinha que cumprir todos os mandamentos, né? Então a maioria do povo lá que tem recomendação, 99% não segue nada disso. Aí vai fazer a reunião com o bispo, né, Fabiana? A entrevista todo mundo mente. Irmão, você tá pagando dízimo? Tô pagando. Aí o dízimo tem que comer às vezes. Eles puxam o relatório e falam, é mesmo aqui, ó. Você tá pagando. Parabéns, você tá pagando dízimo. Que exemplo. Agora, irmão, tá guardando a palavra do Senhor? Sim, estou guardando. Tá nada. O irmão tá sendo digno? Sim, claro. Que é isso?
tá nada. O irmão não vê mais, o irmão não vê nenhum tipo de pornografia, né? Que isso, ficou louco, bispo, presidente do Estado, ficou doido? Lógico que não, né? Lá na casa dele lá tem um punhado de CD e DVD lá, né? Aí na hora da entrevista de dignidade, a dignidade é só da boca para fora, porque dentro do coração a hipocrisia é gigantesca. Mas, beleza. Aí foi lá, Marcelo, você nunca foi no templo, mas você vai ter a oportunidade de sentir a energia do templo. Você lembra, Bia? Aí eu, nossa, né, o babaca aqui, nossa, é verdade? Como é que é isso aí? Não, olha, vamos fazer a dedicação do templo de Curitiba, mas eles vão fazer, né, eles vão fechar as capelas, eles vão fazer um procedimento, uma oração, e eles vão pedir a Deus. Então, as capelas se tornarão pequenas extensões do templo. Então, assim, para você participar da reunião, que vai ser transmitido ao vivo, né, pelo telão projetado lá no Salão Sacramental, então vai ser transmitido ao vivo para todas as capelas que serão fechadas e somente poderão participar as pessoas que passarem por uma entrevista de dignidade. Eu não sei, eu acho que foi por misericórdia e dó da gente que o bispo, né, Fabiana? Nem vou citar o nome do bispo. O bispo, né, jogou. Nós não era digno, não. Nós não era digno de nada. Não era, não. Nós, os que pagavam lá, os bonzão da igreja, eram os dignos. Mas a gente não era digno, não era dois. Mas sempre alguém falava pra gente assim, ai, mas vocês devem estar fazendo alguma coisa errada. Deus dá pra quem merece. Pessoal, olha só. Nós passamos maior dificuldade. Eu ganhava um salário mínimo. A Fabiana ganhava um salário mínimo. A gente te pagava o dízimo, não era, Fabiana? Tirava ali, faltava da boca. Às vezes, quando a Fabiana estava desempregada, eu estava trabalhando, ganhando pouco. A gente sempre teve trabalho, me desculpem a palavra, a gente sempre teve trabalho merda. A gente nunca teve uma oportunidade de uma coisa legal, boa. A gente sempre só pegou tranqueira, que era o que aparecia na nossa vida. E olha que a gente tinha capacidade de muito mais. Aí o que aconteceu? Aí a gente pagava o dízimo, às vezes, né? A Fabiana estava desempregada, a gente tirava o dízimo da boca dos meninos. Às vezes tinha que comprar uma bolachinha recheada para os meninos, um leite, deixava, diminuía. Papai, me dá uma banana. Não, peraí, né? Tem que tirar o da igreja primeiro. Fazia uma compra que não dava, chegava no dia 15 do mês, já não tinha nem o que comer direito. Aí já tinha que falar, mãe, pô, podia me arrumar aí uma mistura, tem gente só me arrumar uma mistura aí, né? Arruma ô fulano, ô tia, tudo bom? Beleza? Tem gente arrumar uma caixa de leite aí pros meninos, porque olha a cabeça da gente. Mas a igreja era fatal, tirava, dava pra igreja. Aí o que aconteceu? A igreja fica 4 quilômetros, a gente mora em Uberlândia, olha os absurdos quanto que o religioso é cego. A gente mora em Uberlândia, Uberlândia não é uma cidade qualquer. Quem conhece Uberlândia é uma das mais evoluídas e modernas e ricas cidades de todo o Brasil. Ranqueada, se não me engano, em 19º lugar, como uma das melhores cidades para morar no Brasil. Beleza. Nosso bairro, né, Fabiana? Nosso bairro tem 50 mil habitantes. É uma cidade em potencial. Se você mora onde nós moramos, você não precisa de ir no centro da cidade de Uberlândia. Você não precisa de ir para Uberlândia, digamos assim. Você mora no Luizotti de Freitas, você não tem... Nós somos independentes de Uberlândia. A gente tem até clube. Tem tudo. Onde nós moramos, quem conhece Uberlândia, o Luizotti de Freitas, ele é extremamente independente do resto da cidade. Tem banco. Tem tudo. A igreja tinha uma unidade num bairro a 4 quilômetros de Uberlândia. A lógica seria eles colocarem uma unidade no Luizotti. Opa, pera aí, nós temos que progredir, vamos jogar uma unidade no Luizotti. O Luizotti é uma cidade. Então, um bairro de 50 mil habitantes, então vamos jogar lá. Então, não, aí jogavam capelas em bairros medíocres de Uberlândia, em lugares que não tinha nem cabimento, mas aí tinha um bairro chamado Planalto. É longe, mas é um bairro, aí já é um bairro desenvolvido também. É um bairro bacana. Mas é longe. Longe de 4 quilômetros. E o que acontecia, né?
A gente, não, porque vocês têm que ir para a igreja, vocês têm que ir para a igreja. Muitas vezes, algumas vezes, não vou ser ingrato também, nós recebíamos caronas. Às vezes tinha de vez em quando tinha um membro que ficava com dó, ó, vou passar na sua casa, vou pegar vocês, eu vou pegar a Marcele, o Maico, não, a Fabiana, né? Eu ia de a pé, às vezes não cabia, não, eu vou de a pé, vai cabia aí os meninos. E o que aconteceu? A gente, né, 4 quilômetros do nosso bairro, da nossa casa, muitas vezes... Quase sempre, né? Sempre, né? Sempre. A Fabiana já é mais embodada. Porque era sempre. A gente acordava, tinha que estar na igreja, se eu não me engano, era 8 horas da manhã ou 8h30? 8 horas, 8h30. A gente acordava 6h30, tinha que passar roupa, dar comida para os meninos e o Michael tinha uma bronquite com uma falta de ar absurda. Então eu tinha que fazer inalação no Michael, né? O Michael hoje ele curou, mas antigamente ele tinha uma bronquite com muita asma. Então eu fazia ali o Birotec, punha ali, né, 8 gotinhas de Birotec, punha ali, fazia a inalação no Michael, para que o Michael conseguisse ir de a pé com nós até chegar na igreja. Então era uma caminhada que levava 40 minutos, era 4 quilômetros. E assim, né, andar 4 quilômetros em 40 minutos não é passear, não. É sebo nas canelas, é andar com tudo, com uma velocidade de fazer caminhada para quem quer emagrecer. E a gente fazia uma caminhada, chegava lá tudo suado. Os meninos chegavam assim, a Marcela e o Maico. Não era assim, Fabiana? Desse jeito, mas os meninos pequenos. O Maico tinha o quê, Fabiana? 2 anos? 3 anos? 3 aninhos. 3 aninhos, a Marcele já tinha os seus quase 5. Nossa família falava assim, ô, você não vale nada, cara. Que isso, ô, você tá pondo esses meninos desse tamanhozinho pra andar 4 quilômetros pra ir pra igreja. Larga de ser bobo, rapaz. Essa igreja tinha que estar aqui, não era assim? Os parentes ficavam bodados, porque eles pequenininhos, nós não andavam no colo, não. Se nós pegássemos isso no colo, nós ia nem na metade, porque já ia cansar eu e a Fabiana. E olha que na época eu pesava 88 quilos. Eu era atlético, não era gordo. E a gente, por isso que eu dava conta de andar. Hoje, se eu for, eu desmaio lá na saída do Luizote. Né, Bia? Hoje eu já desmaio, já fica lá assim, infartando, tem que chamar o bombeiro pra lá socorrer lá, jogar um aparelhinho no meu peito lá pra desfibrilador pra me ressuscitar. Mas é desse jeito mesmo. Mas na época eu fazia musculação, todo atlético, eu era atleta. Aí a gente ia de boa. Aí chegava lá, era cada um com um rei maior do que o outro na barriga. Era cada um maior que o rei na barriga, mal cumprimentava você, né? Às vezes o povo olhava assim na sua mão e falava, será que pega na mão dele? Será que a mão dele tá suja? Né? Ah, não. Aí aquele povo, oi, irmão, tudo bem? Oh, seja bem-vindo, irmão, como é que você tá? Uma falsidade 99,9% igual o exame de DNA, 99,99999 de uma falsidade monstruosa. É, Fabiano, não é? É exatamente assim. Uma falsidade que de Deus e luz não tem nada. Mas beleza. Então a gente ia de a pé e voltava. Voltava num sol quente, Uberlândia é quente, o sol daqui queima. Se você ficar com o braço no sol aqui, é engraçado que tem até nortista que fala assim, rapaz, o céu lá no norte, o sol não queima desse jeito, não. A gente fica sem camisa, a gente anda sem camisa. Aqui em Uberlândia você anda, o sol arde na pele, você besca essa cidade. E a gente vinha de a pé, 4 quilômetros de volta. Chegava, era lamentável. E quando não ia, no domingo que faltava, porque a gente não tinha dinheiro pra ir, essa dificuldade toda, a cobrança era em cima. Você não foi pra igreja? Não, mas você não foi domingo na igreja, não pode ficar sem ir na igreja, não. Você vai se afastar, o inimigo tá te usando. O inimigo tá te usando pra você afastar, você vai entrar em apostasia. Se você não for no domingo que vem, você não foi nesse domingo, no domingo que vem o inimigo vai te trabalhar pra você não ir nele de novo. Aí você não vai no terceiro, no quarto, quando você vê, você tá afastado. Aí você tá em apostasia, né? Você tá em apostasia, você afastou do Senhor, você tá afastado da igreja. Né? Tem que ir todo domingo, né? Aí
E quando tinha irmão na igreja que passava com o carrinho, ele e a mulher dele, com um carro grande, só fazia assim, ó. Tchau, gente. Até o próximo domingo. Vai em paz. Morando no Luizote. É ou não é? Morando no Luizote. Coisa tipo assim, se deixasse nós lá na José Fonseca e Silva, que é a avenida principal do Luizote, a gente levava 5 minutos para chegar em casa. Passava e nós já a pé. Mas era a gente. Né? Passava, tchau, viu? Um abraço. Mas eu não vou ser injusto que às vezes a gente recebia umas caronas, mas era raridade, mas recebia. Não vou falar que a gente ficou só nisso. Mas beleza. Aí voltando ao assunto, eu queria muito ir no templo. Olha o tanto que o religioso, ele é retardado. Né? Ele não vê essas coisas. O parente vê, sua mãe vê, sua avó vê, seus tios vê, seus colegas vê e falam, ô bicho, acorda. Para com isso, rapaz, que fanatismo. Para com isso nessa igreja, você já quer matar o cara. Fala, o quê, rapaz? Você tá falando da minha fé? Você tá falando de meu Deus, meu Cristo? Eu vou te matar na porrada, rapaz. Me respeite, você tá com o demônio, você tá com o capeta. Não é assim? Eles vê a realidade, você não consegue ver, não. Parece que você você fica hipnotizado. Né? Você fica hipnotizado. Depois, quando você sai, você vê os absurdos que era o sistema religioso. Mas beleza, aí lá vai eu, dá de boa. Não, tem jeito de participar dessa reunião? Tem, nossa. Dizemos lá uma entrevista, né? Só falta perguntar qual que é a forma que eu e a Fabiana fazia as nossas intimidades. Constrangedor. Constrangedor. Bem constrangedor. Para vocês perceberem, aquele presidente destaca que, me lascou, ia fazer entrevista com os casais, com as irmãs, ele já queria detalhes. Detalhes de detalhes de detalhes. Olha só, onde tem a santidade nisso. Mas beleza. Aí a gente fez lá a entrevista, foi meio constrangedor, né? A gente se expôs, né? Os irmãos fazem isso? Faz, normal, né? Os irmãos, que jeito que faz? Ué, tem que falar como é que faz? Ué, mas Deus não quer saber disso, não. Não, tudo bem, irmão. Quantas vezes por semana? Ué, mas Deus quer saber até quantas vezes. Ué, mas eu não tô entendendo, não. A gente faz. A gente faz, não interessa. Pra Deus, como é que a gente faz e quantas vezes? Essa entrevista de dignidade, ela é constrangedora. Ela é constrangedora, mas tudo bem, a gente passou pela entrevista. Aí chegou no dia e falou assim, quem não tem a recomendação, uma recomendaçãozinha, um papel sem vergonha imprimido lá, com a assinatura do bispo, para você assistir a dedicação do templo, beleza? E eu tava naquela fé gigantesca, falei, tranquilo, vamos nessa. E eu e a Fabiana, a gente foi, pegou o ônibus aqui no Luizotão e foi lá pro Terminal Planalto, aqui em Uberlândia, e já cruzou lá pro Planalto, bairro Planalto, e a gente tinha que descer no cemitério Bom Pastor, porque a igreja é uma quadra na frente do cemitério Bom Pastor. Lá na rua, antigamente era Rua do Feirante, agora é Rua Joseph Smith, mudaram o nome da rua. Aí o que aconteceu? Mas mexeram lá os pauzinhos. Aí o que aconteceu? Pessoal, olha só. Quando o ônibus estava chegando próximo do cemitério, eu senti uma energia estranha. Eu senti uma energia extremamente estranha. Falei, Fabiana, tem alguma coisa no ar. Ela, mas eu não estou sentindo nada, não. O que você está sentindo? Existe alguma coisa no ar. E ela falou para mim, então, né, vamos prestar atenção. Na hora que a gente desceu lá no cemitério, né, tem um ponto de cemitério, a gente desceu no ponto do outro lado da avenida, que dava para ir para a quadra. Na hora que eu desci, eu olhei pro rumo da capela, eu vi um facho de luz. Lembra, Fabiana? Eu vi um facho de luz que saía as capelas mórmons, elas têm tipo um para-raio, né? Aí eles falam assim, não, isso aqui tá apontando pro céu, pro Senhor. Eu vi um facho de luz fortíssimo subindo em direção ao sol. E eu acho mais ou menos que era 1h da tarde por aí, ou 2h da tarde, ou 2h por aí, né? O sol ainda tava lá em cima. E ia direto pro sol. Eu desci e falei assim, Fabiana, você tá vendo isso que eu tô vendo? Você lembra, Fabiana?
Ela, vendo o que, Marcelo? Olha lá, tá saindo um facho de luz, um raio de luz gigantesco do topo da capela, está subindo pro sol. Vai em direção ao sol e some. Ah, não, tô vendo nada disso não. Aí eu já vi, pô, eu tô vendo, né? Beleza, aí a gente foi, a gente entrou, a capela estava fechada. Quem não tivesse passado por essa recomendação para essa reunião de dedicação do templo de Curitiba em 2008, não entrava na capela. Ah, o membro, eu não fiz não, então você fica lá de fora, porque era um primeiro domingo do mês, e todo primeiro domingo do mês é reunião de testemunho, né? A reunião de testemunho é a reunião da lavagem cerebral. Depois eu vou explicar o porquê. Aí o que aconteceu? Não, vou processar. Não, tem gente que fala muito mais pior do que eu, pô. Não tô mentindo, não tô falando. Tem coisa aí que é não, só. Você não tá mentindo, mas eles não aceitam, né? Problema, tô nem não, aí. São arrogantes, perfeitos. Mas eu tenho as provas aqui, eu provo tudo. Aí o que aconteceu? Aí desceu, a gente desceu. Meus amigos, eu fui assim, ó, babando naquele raio de luz, mas uma coisa consistente que subia do topo da capela e ia até o sol. Mas lógico que não ia lá no sol, mas seguia rumo ao sol e desaparecia. E eu olhava aquilo ali e eu então, nossa, o poder do Pai Celestial! Que maravilha o poder do Pai Celestial! Eu desse jeito, e a Fabiana, né, calma aí, né, calma, segura as ondas, você tá muito doidão, né? Você tá muito eufórico. Não, Bia, mas eu tô vendo uma coisa que ninguém tá vendo. E beleza, aí nós chegou, passou lá no portãozinho, tinha um porteiro lá, a pessoa, olhou o papelzinho, né, como se nós fosse importante. Ó, vocês têm a recomendação, pode entrar, sejam bem-vindas e boa sessão. Ele falou assim, boa sessão. Opa, obrigado, viu? A gente entrou. Na hora que a gente entrou, o ar, não vou dizer o ar, a energia espiritual da capela era uma coisa que eu não conseguia descrever. De bom, para minha cabeça religiosa, confortante ao extremo. Era como se eu estivesse... Eu tive a mesma sensação de quando eu fui no mundo espiritual, num lugar que eu já relatei nos vídeos dos Chamados a Despertar, e quem acompanha os Chamados a Despertar, já desde o começo, já viu esse vídeo que eu relato. No vídeo da morte, na série da morte, eu relato também que eu fui num lugar paradisíaco no mundo espiritual, num lugar que tinha um gramado, tinha árvores, um lago, um lugar maravilhoso, paradisíaco, e que me trazia uma energia, uma sensação de não querer voltar mais. Era um lugar de paz, mas uma paz total. E vocês sabem que o mundo espiritual é todo manipulado, fabricado para aprisionar espíritos ignorantes. E lá eu tive a mesma sensação daquela projeção. E olha como é que eu era ignorante. Eu tinha as minhas projeções, eu tinha minhas experiências, mas eu queria servir a Deus. Eu queria ser amado por Deus. Eu queria ser importante aos olhos de Jesus. Aconteciam as experiências comigo, que às vezes essas experiências arremetiam o quê? Que eu estava fazendo a coisa errada em seguir, mas eu queria estar ali. O importante para mim era estar ali. Eu ignorava os meus, entre aspas, dons de paranormalidade, porque eu queria ser abraçado por todos ali. Por Deus, por Cristo. Era o que me importava, o resto eu ignorava. Aí o que acontece? A gente entrou, sentou e começou a sessão. E, nossa, foi uma exceção de linguiça, né, Fabiana? Durou umas 3 horas, eu acho, umas 2 horas e meia, 3 horas. Era discurso de um, era discurso do outro. O profeta discursava, o apóstolo discursava, a presidente da sociedade das quantas discursava, e você ficava assim, ó. Tá bom. Ai, tá tão bom o ambiente aqui, mas tá tão bom. Tá tão confortante que eu acho que eu vou dormir. Aí, de repente, ele falou, agora nós vamos fazer a oração de dedicação ao templo. Aí eu já, opa, peraí, então agora é a hora que eu vim para aqui para me ver. Aí o que aconteceu, meus amigos? O profeta pegou uma folha de papel, já era uma oração já pré-escrita por ele. E ele falou assim, não me esqueço até hoje. Chega até a arrepiar, tô arrepiando até o topo da cabeça. Ó grandioso Deus Elohim. Ele invocou. Ó grandioso Deus Elohim.
nosso Pai Celestial. E ele fez uma prece, mas uma prece que parecia que ia arrancar o espírito do corpo. Só que uma coisa bateu na minha cabeça. Ele falou assim, ó grandioso Deus Elohim. Algo falou para mim, o nome de Deus não é Elohim. Elohim é a raça, a espécie dele. Uma coisa falou na minha mente, porque tipo assim, né? Ó grandioso Deus Elohim. Uma coisa falou, Elohim não é um nome próprio particular. É um nome, seria mais ou menos, ó grandioso brasileiro, ó grandioso americano, ó grandioso europeu, mas sem citar um nome específico. Seria uma evocação a um ser oriundo pertencente àquela raça. Então a raça dos Elohim, ele invocou um ser pertencente a uma raça chamada Elohims. Ó grandioso Elohim, né? Elohim, igual eles falam em inglês. E a oração foi maravilhosa. E eu já estava apertado, porque eu sou assim, se eu for assistir algo, quando eu ia na reunião da igreja, eu não ia no banheiro no momento da reunião. Ah, tá na reunião sacramental, que seria a reunião principal. Eu fico até o final. Eu não saio, eu fico assim, ó. Ficava, né, prestando atenção. Né, Fabiana? Fabiana, como é que é quando nós vai no cinema, né? Quando vai? Eu como alguma coisa? Nossa, extremamente chato. Não pode conversar, eu sou não pode chato. Buscar, não pode nada. Não pode comer perto dele. Não pode comer perto de mim. Fica prestando atenção no filme, parecendo um... Eu fico assim no filme, né? Eu adoro spoiler. Spoiler é quando as pessoas contam o filme antes da hora. Fulano morreu no filme. Morreu? Nossa, que massa. Eu vou ver como é que foi essa morte. Eu adoro spoilers. Ah, mas vai perder a graça. O filme perde nada, rapaz. Você vai assistir o filme sem spoiler, chega lá, você perde os detalhes, você fica assim, ó. Hã? O que aconteceu? Hã? Fulano, aquela cena assim. Ô, seu burro, você não viu lá o que aconteceu? Mas eu entendi errado. Achei que era assim. Não, mas lógico que não foi assim. Você que não presta atenção direito no filme. Você fica babando. Aí, tá certo. Aí vai ter um filme, eu já saio caçando os spoilers. Eu quero ver todos os spoilers o possível. Porque na hora que chega o filme, eu já sei os detalhes. Agora ele vai morrer. Nossa, olha o jeito que ele morreu. Rapaz, mas que morte. Mas que efeito louco, né? Não, pera aí. Agora aquilo ali, agora vai acontecer uma coisa ali. Pera. Olha como é que eles fizeram a cena, que bacana. Olha a interpretação do ator. Olha que história massa demais da conta. Então eu consigo pegar os detalhes. Eu consigo pegar os detalhes. É desse jeito comigo. Eu sou um cara nojento que você insuportável. Não sei como é que o Fabiano consegue me suportar. Como é que você me suporta? Porque eu sou um cara nojento. Vou no cinema. Ô pai, compra pipoca pra nós. Eu vou comer. Tá, tudo bem, compra pipoca. Pai, você quer pipoca? Não. Pai, você quer um gole de Guaraná? Não. Ô pai, você não vai comer. No cinema não se come. Eu venho no cinema pra assistir filme. Sentar, olhar pra tela e assistir filme. Se eu quero comer, depois eu vou na lanchonete e como. Eu não sei como é que vocês gostam de comer lambuzando a mão e assistir filme. Lambreca tudo? Não gosto não. Eu gosto de vir aqui no cinema só pra assistir o filme, ficar olhando pra tela e dali eu não saio enquanto o filme não acabar e prestando o máximo de atenção. Agora eu não sei como é que na hora que você come, você perde a atenção do filme. Tô mentindo, Fabiana? Não, daí pra pior. É daí pra pior. É insuportável. Então, nem gosto, nem me toque. Se me chamar, pai, se me chamar, Fabiana. Nossa. Cala a boca! Cala a boca! Tô vendo filme, pô! Cala a boca! Depois da conversa. Eu sou desse jeito, sou nojento, gente do céu. Vocês não sabem o insuportável que eu sou. Aí o que acontece? Eu assisti, foi de umas 3 horas e eu já tava querendo fazer pipi. Eu tava quase fazendo nas calças, eu falei assim, na hora que ele falou assim, amém. Na hora que ele falou amém, eu já tava tipo um carro de Fórmula 1 esperando pra dar a largada, né? Tipo assim, apaga as luzes, o carro de Fórmula 1 já sai disparado. Na hora que ele falou assim, o profeta encerrou, fez tudo direitinho, aí ele ia falar amém pra encerrar tudo. Amém. Na hora que ele falou amém, eu já... pro rumo do banheiro, não foi, Fabiano? Eu já saio igual o Fórmula 1 disparado pro rumo do banheiro. Por quê? Nesse dia, por ser primeiro domingo do mês, logo após a reunião de dedicação do templo, iria ter a reunião normal.
ia ter a reunião normal da igreja, né? Então, os membros que não tinham tirado o papelzinho, a recomendação para assistir lá na igreja, na capela, a dedicação do templo de Curitiba, tinham que ficar lá do lado de fora, porque assim que terminasse a sessão, que assim eles denominavam, iriam ser abertos os portões e eles iriam entrar. E nesse dia, por ser primeiro domingo do mês, era o domingo de testemunho, a reunião lavagem cerebral de mentes. E eu vou explicar o porquê. Aí o que aconteceu? Aí na hora que eu já saí assim, que eu dei aquela olhada para fora, meus amigos, a porta grande, alta, e deu para me ver, eu vi aquele facho de luz subindo. Eu cheguei a olhar assim, tanto que até na hora o aperto deu aquela cessada, porque você vê uma coisa espantosa. Eu olhei assim naquela antena da capela, mas o facho de luz era... Vamos supor que seja dessa grossura a antena. O facho de luz era assim. Eu vi ele subindo, falei, que interessante, e olhei para a rua, que dava para a porta da rua. Na hora que eu olhei para a porta da rua, pessoal, tinha uns membros lá, que tinham muitos membros esperando para entrar para reunião de testemunhos, que não puderam, por algum motivo, participar dessa dedicação do Templo de Curitiba. E eu vi na rua, via assim, ó, as casas assim, casas populares, então eu via no telhado um tanto de pessoas com roupas pretas, como se fossem roupas rasgadas, maltrapilhas. E essas pessoas, elas pareciam metaleiro. Cabelo comprido, lembra de eu te falar, Fabiana? Cabelo comprido, até bonito, de rosto, os rostos bonitos, assim, porque eu tenho uma mente fotográfica. Eu bato o olho, eu já bato e já pego na hora os detalhes. Um pessoal bonito, um rosto bonito, uns cabelão comprido assim, né? Parecendo metaleiro, mas aqueles metaleiros bonitos. Porque tem uns metaleiros que parecem mendigo. E na hora que eu olhei assim, pessoal, no chão, na rua, assim, lotado deles sentados nas calçadas, e assim, e aí minha mente começou a me dar uma bugada, né? Eu falei, que é isso, né? Tipo assim, de pessoas sentadas nos tetos das casas, no chão. Aí a ficha caiu, eu falei, pô, são demônios aquilo ali, tudo é demônio. Eu falei comigo, falei, nossa, e eu fui pro banheiro, eu vou usar o banheiro, fazer lá o meu pipizinho, voltar pra Fabiana do céu, se prepara. Só que, na hora que eu fui, tinha uma aglomeração, porque eu fui igual um Fórmula 1, mas na hora que eu cheguei na porta, eu fiquei olhando o facho de luz subindo, olhei pra fora e fiquei estático estudando, porque quando sua mente dá uma bugada, você leva uns segundos pra você recuperar. Principalmente se você for um médium, uma cena bizarra que não faz parte, não tem como. Então você tava vendo aquilo lá, olhando assim, e quando eu fui no banheiro já tinha um tumulto lá no corredor para ir no banheiro. Então eu tinha que ficar esperando, né? O banheiro pequenininho. Então aí eu entrei, usei o banheiro. Eu devo ter levado nesse percurso uns 10 minutos, porque ficou engarrafado lá dentro da capela, era gente entrando para assistir reunião, as pessoas que já estavam, gente correndo para ir no banheiro, eu já tinha perdido um tempo. Quando eu voltei, que eu iria avisar a Fabiana, falei, Fabiana, vai ter alguma coisa ruim que vai acontecer, porque na hora que eu entro no salão sacramental, meus amigos, você lembra, Fabiana? Quem já foi mórmon, você que já foi mórmon, imagine numa reunião de testemunhos, o pau comendo gritaiada e xingamento. Essa cena, ela é praticamente rara de se ver dentro de uma capela mórmon. Na hora que eu cheguei lá, tinha um cara. Porque a reunião do testemunho é assim. As pessoas oram, fazem... Não, menti agora. Lembrei agora. Eu fui no banheiro, voltei, tranquilo, vi essa cena e cheguei a te avisar. Falei, Fabiana,
eu tô pressentindo alguma coisa ruim. Eu vi assim, sabe que a Fabiana é confidente das minhas coisas. Porque faz tanto tempo que eu, do mormonismo eu já matei isso dentro de mim. Falei pra você, agora eu lembrei. Você tá lembrado agora? Não, eu sabia, foi... Você Eu falei pra ela, a gente foi... Aí a reunião de testemunho, aí cantou um hino, né? Preparou o sacramento, todo mundo comeu pãozinho, bebeu da água ali, que seria uma santa ceia, mas é todo domingo. E o que aconteceu? Aí eu fui, terminou, eu fui no banheiro de novo. Porque eu confundi a história. Eu fui, assim que terminou, eu fui, vi, demorei um pouquinho, mas voltei e contei pra Fabiana. Fabiana, abaixa a cabeça aí rapidinho, ó. Eu acho que vai acontecer isso, olha. Eu vi assim, assado. Tava estranho, assim. Vamos ver o que vai acontecer. Né, tomara que aconteça nada. Beleza. Aí a gente vai, terminou o sacramento. Aí, terminando o sacramento, eu tava apertado. Aí eu fui no banheiro e voltei. Assim que eu voltei, tava uma brigaiada. E eu falei, que é isso, gente? Dentro da capela? A capela é a casa do Senhor, digamos assim. Pode ter esse tipo de comportamento, não? E tinha um rapaz chorando em cima do púlpito. A mãe dele parecia político discursando, nervoso lá no Congresso, no Senado. Dava alto soco assim, ó, no púlpito. E é inadmissível, não pode acontecer isso. Meu filho foi humilhado pelo presidente, o conselheiro da estaca, não sei o que lá, pau e o pau comendo. E eu fiquei assim, ó. Falei, gente, que é isso? Isso nunca aconteceu antes? Aí a Fabiana, não, é porque é o seguinte, o rapaz, porque reunião de testemunho, todo primeiro domingo do mês, quando termina o sacramento, aí todo mundo sobe lá, aí parece robô, mecanicamente. Eu sei que a igreja é verdadeira, eu sei que Joseph Smith é um profeta verdadeiro, que o livro de Mormon é verdadeiro, que essa é a única igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, a única igreja de Jesus Cristo sobre a face da terra. Eu peço meu testemunho em nome de Jesus Cristo, amém. Aí você pega o disco, faz volta o disco, aí a pessoa faz o mesmo discurso. Eu sei que a igreja é verdadeira, que Jesus Cristo é o Salvador, Joseph Smith foi um profeta vidente revelador, o livro de Mormon. Aí desce o outro, aí pega o disco, volta o disco. Aí assim a reunião inteira. Aí de vez em quando teve uma época aí que a galera começou a contar causa. Porque o Senhor me livrou de um problema. Aí começou uma onda na igreja, e eu acho que isso estava espalhando de forma geral no mundo, que o pessoal começou a utilizar essa reunião de testemunho para testemunhar experiências de livramento. Contando a história, porque o Senhor me libertou, o Senhor me proveu de uma dificuldade, eu estava passando por uma dificuldade. Aí logo a presidência da igreja lá nos Estados Unidos mandou uma nota mundial. Uma nota mundial que a reunião de testemunho não era reunião para as pessoas ficarem falando de suas experiências pessoais, que iriam demorar e iriam tirar o tempo e a oportunidade de outros irmãos subirem no púlpito e prestarem seus testemunhos, que não deveria mais ser daquela forma. E era uma regra geral para a igreja a nível mundial. Então, os membros eram instruídos a subir. Bom dia, irmãos e irmãs. Eu sei que a igreja é verdadeira. Eu sei que Joseph Smith é o vidente, profeta vidente, revelador. Eu sei que o livro de Mormon é verdadeiro. Thomas S. Monson é um profeta do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Aí saía, viu o outro. Irmãos, eu sei que a igreja é verdadeira, e isso até o fim. Até o fim. Verdadeiro ritual de lavagem cerebral. Porque você não está falando para a pessoa ouvir. Você está falando para você mesmo. Então, o importante não é você falar para os outros ouvir. Porque você fala assim, ó, eu sei que a igreja é verdadeira, Jesus Cristo é o nosso Salvador, o livro de Mormon é verdadeiro, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, todo mundo. Pô, tá falado. Né? Mas tá tomando tempo. Agora você conta caos, conta como foi o livramento, o Senhor agiu na sua vida. Se você faz isso, mas você está tirando o tempo de outras pessoas prestarem o testemunho. Mas o testemunho de um é o testemunho de todos. Não, mas a pessoa tem que subir e ela tem que prestar o testemunho dela. Fortalece a fé dela. Não, ela tem que repetir as palavras com o subconsciente dela. Eu sei que a igreja... A pessoa está se autoprogramando. Por isso eles deu a cortada. Não, é para fazer do molde tradicional. O molde que sempre existiu na igreja. Reunião de testemunho, tem que subir lá no púlpito e proferir as palavras mágicas da lavagem cerebral, da programação mental. Todos têm que fazer. Então, todo mundo tem que fazer.
Ah, mas eu tô com vergonha, eu não quero prestar o testemunho. Ah, você não vai prestar testemunho, não? Não, beleza, pois é, já menos um ponto com o Senhor no céu, não era assim, Fabiana? Menos um ponto, né? Você Tem que ser valente. tem que ser valente, tem que ter a fé. Você tem que ter a fé valente do Senhor. E a pessoa, Deus tá triste com você, o Pai Celestial aí a pessoa é induzida a ir lá. Eu sei que a pessoa tá se repetindo. Até os moleque não sabe nem quem que é ele. Eu sei que a igreja é verdadeira. Como é que é, papai? Joseph Smith é o profeta. É Joseph Smith. Joseph Smith. O livro de Bobo. Não, Mormon. O livro de Mormon é verdadeiro. Amém. Não, meu filho, tem que falar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Oh, meu filho, que orgulho de você. Meu filho prestando testemunho. Ai, gente, que maravilhoso. Né? Vambora. A nossa família não era desse jeito? É desse jeito. É desse jeitinho. Ai, hoje a gente vê o tanto que a gente era ridículo. Fala a verdade. Nossa, demais. A gente vê o tanto que o religioso é ridículo e a gente era ridículos. Não era assim? Você tá rindo porque você vê o tanto que a gente pagava mico. Nossa, E é desse jeito. E o que acontece? Aí, né, o rapaz de uma família até financeira, né, no dia da reunião do testemunho, essa é específica. O rapaz sentou no piano da igreja, rapaz formado em conservatório, um rapaz culto demais, você lembra? Cabelo comprido, bonito, terno de grife. Não, rapaz, você olhava assim, pô, eu negão, encardido, com essa camisetinha aqui de R$10, essa gravatinha aqui da lojinha de 10, com essa calça aqui, esse sapatinho aqui que eu custei a comprar, o cara vestindo Dom Fernando, que é isso, né? Ó, isso aí pode, né? Eu vou até ouvir. O rapaz tinha sentado no piano, pegou um livro de partitura e foi tocar Beethoven. Lembra? Foi tocar Beethoven no piano. Aí dentro da religião, o ego é um maior do que o outro. O ego é gigantesco. Aí já o primeiro conselheiro da estaca, que tem o presidente e os conselheiros dele. Já manjou. Não é pra tocar isso aí, não. Ele chegou com a sensibilidade de um jumento. Né? Não é pra tocar isso daí, não. O piano da igreja é só pra tocar os hinos do inário. Por favor. E já foi fechando praticamente, porque o piano ele tem um negócio de madeira que você fecha e ele tampa as teclas, né? O teclado ali do piano. E o cara já foi fechando praticamente na mão do rapaz. Em vez de chegar assim, se eu fosse o líder, eu falaria, ô irmãozinho querido, tudo bem? Tudo bem. Nossa, você toca maravilhosamente bem. Nossa, que maravilha. Irmãozinho, a gente está numa reunião espiritual hoje. Assim, seria uma honra uma pessoa com o seu dom, com o seu talento, tocar um hino da igreja, do inário, a seu gosto, para a gente fazer um prelúdio, né? Prelúdio é uma música ambiente antes da reunião. O irmão poderia fazer isso por nós? Maravilhoso. Com certeza o rapaz ia fechar um cadernão de partitura dele, botar um inário inspirado, ele ia tocar um hino ali do inário da igreja com o maior carinho e amor. Não é, Fabiana? Mas o cara com a sensibilidade de um jumento chegou já pegando na tampa do piano, fechando em cima da mão do cara. Não é pra tocar isso daí, não. Isso pode tocar isso daí, não. Isso daí, aqui, agora é reunião da igreja, só pra tocar, esse piano da igreja é só pra tocar hinos do inário. Rapaz, o rapaz ficou super ofendido. Também já tinha um ego também, né? O ego dele, todo mundo hipercarregado de ego. Não é porque eles são muito educados. O rapaz começou a chorar. E a mãe do rapaz, nossa, a mãe do rapaz subiu lá no púlpito, na reunião do testemunho, e descascou geral a liderança. Aí eu falei assim, tá vendo, Fabiano? Tá vendo? Eu falei pra você que porque na hora que essa luz subiu, tava aquela galerinha lá de fora, né, os metaleiros, né, digamos assim, eu falei que ia dar B.O. E olha o que aconteceu. Eu nunca na história da igreja fiquei sabendo de uma reunião de testemunho dado barraco. Rapaz, a reunião inteira foi porque eu não fiz, foi lavação de roupa. Foi uma lavação de roupa, aí porque o Espírito do Senhor, infelizmente, hoje não pôde estar na reunião.
a reunião não tem, o Espírito do Senhor não está com a gente, e mas a gente não pode ser assim, Cristo deixou o amor. Uma hipocrisia. Eu falei, eu nem vou prestar testemunho, eu vou ficar no meu canto aqui. A gente foi de coletivo e a gente tava sem dinheiro para voltar, ia voltar de a pé. E o irmão falou, não, eu te levo de carona, espera a reunião terminar aí. Eu falei, opa, beleza, vamos de carona com o irmão lá. Beleza, a gente veio, nossa, mas foi uma lamentação nesse dia. Aí eu te pergunto, que energia era aquela que trouxe tão bem-estar, que Elohim, Deus, era aquele que foi evocado pelo profeta Mormon, presidente Mormon? Que ensinamentos são esses do antigo mormonismo, que foi retirado, roubado por Joseph Smith da antiga maçonaria americana? Então, assim, eu passei por muitas experiências. Então, percebe-se aí, dentro dos estudos, que existia algo muito mais oculto, que é lógico que, com o passar do tempo, eu vinha descobrir. E até o final dessa série, vocês vão surpreender, porque eu garanto que vocês não mais serão os mesmos e verão Orion de uma outra maneira. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, paz e luz a todos, fiquem em paz.